Segundo livro de Samuel, capítulo 11. Na primavera seguinte, época do ano em que os reis costumavam sair para a guerra, Davi mandou que Joabe, os seus oficiais e o exército israelita fossem atacar os inimigos. Eles venceram os amonitas e cercaram a cidade de Rabá. Mas Davi ficou em Jerusalém. Uma tarde, Davi se levantou depois de ter dormido um pouco e foi passear no terraço do palácio. Dali, viu uma mulher muito bonita tomando banho. Aí ele mandou que descobrissem quem era aquela mulher e soube que era Betseba, filha de Eliã, esposa de Urias, o heteu. Então Davi mandou que alguns mensageiros fossem buscá-la. Eles a trouxeram e Davi teve relações com ela. Betseba tinha justamente terminado o seu ritual mensal de purificação. Ela voltou para casa e depois descobriu que estava grávida e mandou um recado a Davi contando isso. Davi mandou então esta mensagem a Joabe: mande que Urias, o heteu, venha falar comigo. E Joabe obedeceu. Quando Urias chegou, Davi perguntou a ele se Joabe e as tropas estavam bem e como estava indo a guerra. Depois disse a Urias: vá para casa e descanse um pouco. Urias saiu e Davi mandou levar algum presente à casa dele. Mas Urias não foi para casa. Em vez disso, dormiu no portão do palácio junto com os guardas do rei. Quando Davi soube disso, que Urias não tinha ido para casa, perguntou-lhe: você acaba de voltar depois de ter ficado fora muito tempo. Por que não foi para casa? Urias respondeu: os homens de Israel e de Judá estão longe, na frente de batalha, e a arca da aliança está com eles. O meu comandante Joabe e os seus oficiais estão acampados ao ar livre. Como poderia eu ir para casa, comer, beber, dormir com a minha mulher? Juro por tudo que é sagrado que nunca poderia fazer isso. Então Davi disse: fique aqui o resto do dia. Amanhã eu o mandarei de volta. E Urias ficou em Jerusalém naquele dia e no dia seguinte. Davi convidou-o para jantar e fez com que ele ficasse bêbado. Mesmo assim, Urias não foi para casa naquela noite. Em vez disso, dormiu no seu cobertor no quarto do guarda do palácio. Na manhã seguinte, Davi escreveu uma carta para Joabe e mandou por Urias. Davi escreveu o seguinte: ponha Urias na linha de frente, onde a luta é mais pesada. Depois se retire e deixe que ele seja morto. Por isso, enquanto estava cercando a cidade, Joabe mandou Urias para lutar aonde saía que o inimigo estava mais forte. As tropas inimigas saíram da cidade, lutaram contra as forças de Joabe e mataram alguns oficiais de Davi. E Urias também foi morto. Então Joabe mandou a Davi a notícia da batalha. Ele disse aos mensageiros o seguinte: se depois de você contar ao rei tudo sobre a batalha ele ficar zangado e perguntar: por que vocês chegaram tão perto da cidade para lutar com eles? Não viram que eles poderiam atirar flechas do alto da muralha? Vocês vão lembrar como Abimeleque, filho de Jerubezete, foi morto. Vocês não lembraram, né? É uma pergunta. Vocês não lembraram como Abimeleque, filho de Jerubezete, foi morto? Foi na cidade de Tebes, onde uma mulher atirou de cima da muralha uma pedra de moinho e o matou. Então, por que vocês chegaram tão perto da muralha? Se o rei perguntar isso, responda: Urias, seu oficial, também foi morto. Então o mensageiro foi e disse ao rei Davi o que Joabe tinha mandado. O mensageiro disse assim: os inimigos eram mais fortes do que nós e saíram para fora da cidade para lutar em campo aberto. Mas nós os forçamos a voltar para o portão da cidade. Então eles atiraram flechas do alto da muralha contra nós, e alguns dos seus oficiais foram mortos. E o seu oficial Urias também morreu. Davi respondeu ao mensageiro: anime Joabe e diga-lhe que não fique preocupado, pois numa batalha nunca se sabe quem vai morrer.
Diga-lhe que ataque com mais força até conquistar a cidade. Batseba soube que o seu marido havia morrido e chorou por ele. Depois que passou o tempo de luto, Davi mandou trazê-la para o palácio. Ela se tornou sua esposa e lhe deu um filho. Mas o Senhor não gostou do que Davi tinha feito. Capítulo 12. O Senhor Deus mandou que o profeta Natã fosse falar com Davi. Natã foi e disse: havia 2 homens que viviam na mesma cidade. Um era rico e o outro era pobre. O rico possuía muito gado e ovelhas, enquanto que o pobre somente uma ovelha, o que ele havia comprado. Ele cuidou dela e ela cresceu na sua casa, junto com os filhos dele. Ele alimentava com a sua própria comida, deixava que ela bebesse do seu próprio copo, e ela dormia no seu colo. A ovelha era como uma filha para ele. Certo dia, um visitante chegou à casa do homem rico. Este não quis matar um dos seus próprios animais para preparar uma refeição para o visitante. Em vez disso, pegou a ovelha do homem pobre, matou-a e a preparou com ela uma refeição para o seu hóspede. Então Davi ficou furioso com aquele homem e disse: eu juro pelo Senhor, do Deus vivo, que o homem que fez isso deve ser morto. Ele deverá pagar 4 vezes o que tirou, por ter feito uma coisa tão cruel. Então Natã disse a Davi: este homem é você. E isto que diz o Senhor, o Deus de Israel: eu tornei você rei de Israel e o salvei de Saul. Eu lhe dei o reino e as mulheres dele. Tornei você rei de Israel e de Judá. E se isso não bastasse, eu lhe teria dado 2 vezes mais. Por que é que você desobedeceu os meus mandamentos e fez essa coisa tão horrível? Você fez com que Urias o Heteu fosse morto na batalha. Deixou que os amonitas o matassem e então ficou com a esposa dele. Portanto, porque você me desobedeceu e tomou a mulher de Urias, sempre alguns dos seus descendentes morrerão de morte violenta. E também afirmo que farei uma pessoa da sua própria família causar a sua desgraça. Você verá isso quando eu tirar as suas esposas e as der a outro homem, e ele terá relações com elas em plena luz do dia. Você pecou escondendo em segredo, mas eu farei com que isso aconteça em plena luz do dia para todo o povo de Israel ver. Então Davi disse: eu pequei contra Deus, o Senhor. Natã respondeu: o Senhor perdoou o seu pecado. Você não morrerá. Mas porque, fazendo isso, você mostrou tanto desprezo pelo Senhor, o seu filho morrerá. Aí Natã foi para casa. Então o Senhor fez com que o filho de Davi e da mulher de Urias ficasse muito doente. Davi orou a Deus para que a criança sarasse e não quis comer nada. Entrou no seu quarto e passou a noite inteira deitado no chão. Quando os funcionários do palácio tentaram fazer Davi se levantar, mas ele não quis e não comeu nada com eles. 1 semana depois, a criança morreu. Os funcionários ficaram com medo de dar a notícia a Davi. Eles disseram: enquanto a criança estava viva, Davi não respondia quando falávamos com ele. Como vamos dizer a ele que a criança morreu? Ele poderá fazer alguma loucura. Quando Davi viu os seus oficiais cochichando uns com os outros, compreendeu que a criança havia morrido. Então perguntou: a criança morreu? Morreu, responderam eles. Então Davi se levantou do chão, tomou um banho, penteou os cabelos e trocou de roupa. Depois foi para a casa de Deus, o Senhor, e o adorou. Quando voltou ao palácio, pediu comida e comeu logo o que foi servido. Aí os seus oficiais disseram: nós não entendemos isso. Enquanto o menino estava vivo, o Senhor chorou, porque por ele não comeu, mas logo que ele morreu, o Senhor se levantou e comeu? Sim, respondeu Davi.
Enquanto o menino estava vivo, eu jejuei e chorei, porque o Senhor poderia ter pena de mim e não deixar que ele morresse. Mas agora que está morto, por que eu jejuar? Será que eu poderia fazê-lo viver novamente? Um dia eu irei para o lugar aonde ele está, porém ele nunca voltará para mim. Então Davi consolou a sua esposa Batseba, teve relações com ela, e ela deu à luz um filho, a quem Davi deu o nome de Salomão. Deus amou o menino e mandou que o profeta Natã lhe desse o nome de Jedidias, porque o Senhor Deus o amava. Enquanto isso, Joabe continuou a atacar Rabá, a capital do país de Amon. Quando estava para conquistar a cidade, enviou mensageiros com o seguinte recado para Davi: Eu ataquei Rabá e conquistei os seus reservatórios de água. Reúna agora o resto dos seus soldados e o Senhor ataque a cidade e a tome-a. Eu não quero ficar com a glória dessa vitória. Então Davi reuniu os seus soldados, foi até Rabá, atacou a cidade e as conquistou. Moloque e o ídolo dos amonitas, que os amonitas adoravam, tinha uma coroa que pesava mais ou menos 34 quilos. A coroa era de ouro, e nela havia uma pedra preciosa que Davi tirou e a colocou na sua própria coroa. Levou também de Rabá muitas coisas de valor. Davi fez o povo da cidade trabalhar com serras, enxadas e machados e fabricar tijolos. E fez o mesmo em todas as outras cidades de Amon. Então Davi e os seus soldados voltaram para Jerusalém. Capítulo 13. Absalão, filho de Davi, tinha uma irmã muito bonita, que se chamava Tamar. Outro filho de Davi, chamado Amon, apaixonou-se por ela. Ele estava tão apaixonado que até ficou doente. Amon pensava que era impossível possuir a sua meia-irmã. Ela era virgem e por isso não tinha o direito de se encontrar com nenhum homem. Mas Amon tinha um amigo muito esperto chamado Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi. Jonadab disse a Amon: Você é filho do rei e, no entanto, cada dia está mais triste. Diga-me por quê. É que estou apaixonado por Tamar, a irmã de Absalão, o meu irmão por parte de pai, respondeu Amon. Então Jonadab disse: Finja que está doente e vá se deitar. Quando seu pai vier, diga a ele: Por favor, deixe que a minha irmã Tamar venha me dar de comer, que ela prepare a comida aqui onde eu possa vê-la, e que ela mesma me sirva a comida. Amon se deitou e fingiu que estava doente, e o rei Davi foi visitá-lo. Amon disse: Por favor, deixe que Tamar venha e prepare alguns bolos aqui onde eu possa vê-la, e que ela mesma os sirva para mim. Então Davi mandou dizer a Tamar no palácio: Vá à casa de Amon e prepare alguma comida para ele. Ela foi e o encontrou de cama. Aí pegou um pouco de massa, preparou-a e fez alguns bolos ali onde ele podia vê-la. Então assou os bolos e os tirou da forma para Amon comer, mas ele não quis e disse: Mande todo mundo sair. Todos saíram e Amon disse a Tamar: Traga os bolos aqui para a minha cama e sirva-os para mim. Então ela levou os bolos para ele. Quando os ofereceu a Amon, ele agarrou e disse: Deite-se comigo, minha irmã. Porém ela respondeu: Não, meu irmão, não me obrigue a fazer isso. Não se faz uma coisa dessas em Israel. Não faça essa loucura. Como eu poderia aparecer depois disso diante dos outros? E você ficaria completamente desmoralizado em Israel. Por favor, fale com o rei, e eu estou certa de que ele me dará a você. Mas Amon não quis ouvir o que Tamar dizia. E como era mais forte, ele a forçou e teve relações com ela. Depois teve nojo dela e a odiou ainda mais do que
a tinha amado antes. Então disse: saia daqui. Tamar respondeu: não, meu irmão, você me mandar embora assim é um crime ainda maior do que você acaba de cometer. Mas Amon não quis escutar o que ela dizia. Chamou o seu empregado particular e disse: tire essa mulher da minha frente, ponha-a para fora e feche a porta. Então o empregado pôs Tamar para fora e fechou a porta. Ela estava usando um vestido longo, de mangas compridas, a roupa que as princesas solteiras usavam naquele tempo. Aí ela pôs cinzas na cabeça, rasgou o vestido e saiu gritando, cobrindo o rosto com as mãos. O seu irmão Absalão perguntou: Amon fez mal a você? Não conte isso a ninguém, minha irmã. Afinal de contas, ele é seu meio-irmão. Não leve isso muito a sério. Assim Tamar ficou vivendo triste, sozinha na casa de Absalão. Quando o rei Davi soube do que tinha acontecido, ficou furioso. Absalão não disse nenhuma palavra a Amon, mas ficou com ódio dele porque havia forçado a sua irmã Tamar. 2 anos depois, Absalão estava cortando as lãs das ovelhas em Baal-Hazor, perto da cidade de Efraim, e convidou todos os filhos do rei para irem até lá. Ele foi falar com o rei Davi e disse: Meu rei, eu estou cortando a lã das minhas ovelhas. Gostaria que o senhor e os seus funcionários também fossem até lá. Davi respondeu: Não, meu filho, se todos nós fôssemos, daríamos muito trabalho a você. Absalão insistiu, mas o rei não quis ir e lhe disse que não podia ir embora. Mas Absalão disse: Está bem, então deixe pelo menos o meu irmão Amon vá. Por que motivo ele iria com você? Perguntou o rei. Mas Absalão continuou a insistir até que, por fim, Davi deixou que Amon e todos os seus outros filhos fossem. Absalão preparou um banquete de rei e deu as seguintes instruções aos seus empregados: prestem atenção em Amon. Quando ele estiver bêbado, eu darei uma ordem e vocês o matarão. Não tenham medo, pois a responsabilidade será minha. Sejam corajosos e decididos. Os empregados mataram Amon, como Absalão havia mandado. Então todos os outros filhos de Davi montaram em suas mulas e fugiram. Enquanto eles estavam voltando para casa, Davi recebeu a notícia: Absalão matou todos os seus filhos, não escapou nenhum. Então o rei se levantou, rasgou as suas roupas em sinal de tristeza e se ajoelhou no chão. E todos os servidores deles que estavam ali também rasgaram as suas roupas. Mas Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi, disse: Senhor, eles não mataram todos os seus filhos, somente Amon morreu. Pelo jeito de Absalão, a gente podia ver que ele havia resolvido fazer isso desde o dia em que Amon forçou a sua irmã Tamar. Por isso, eu não acredito na notícia de que todos os seus filhos morreram. Somente Amon foi morto. Enquanto isso, Absalão fugiu. Naquele momento, os soldados que estavam de guarda viu muita gente descendo do monte, na estrada de Horonaim. Ele foi até o lugar onde o rei estava e disse: Alguns homens estão descendo do monte na estrada de Horonaim. Então Jonadab disse a Davi: São seus filhos que estão voltando, justamente como eu disse. Logo que ele acabou de dizer isso, os filhos de Davi entraram. Eles começaram a chorar alto e Davi e os seus oficiais também choraram muito. Absalão fugiu e foi ficar com o rei da cidade de Jesur, chamado Talmai, filho de Amiúde. E por muito tempo Davi chorou a morte do seu filho Amon. Absalão ficou 3 anos em Jesur. Então o rei Davi começou a sentir muita saudade dele, pois agora já estava conformado com a morte de Amon. Capítulo 14. Joabe, cuja mãe era Jeruia, soube que o rei Davi estava sentindo muita saudade de Absalão. Então mandou buscar uma mulher esperta que morava na cidade de Tecoa e disse:
finja que está de luto, vista suas roupas de luto e não penteie os cabelos. Faça de conta que você já está de luto há bastante tempo. Então vai falar com o rei e diga a ele que eu vou dizer a você. Aí Joabe disse a ela o que devia falar. A mulher foi até o lugar onde o rei estava, ajoelhou-se e encostou o rosto no chão em sinal de respeito e disse: Por favor, me ajude, ó rei. O que é que você quer? Perguntou ele. Ela respondeu: O meu marido morreu. Eu sou uma pobre viúva. Senhor, eu tinha 2 filhos. Um dia eles brigaram no campo. Não havia ninguém para apartar a briga, e um deles matou o outro. E agora todos os meus parentes ficaram contra mim. Estão exigindo que eu entregue a eles o meu filho porque querem matá-lo, pois ele matou o seu irmão. Se fizesse isso, eu ficaria sem nenhum filho. Eles vão destruir a minha última herança, a minha última esperança, e vão deixar o meu marido sem nenhum filho para manter vivo o seu nome. Davi respondeu: Volte para casa, que eu cuidarei desse assunto. Senhor, disse ela, eu e a minha família aceitaremos a culpa por qualquer coisa que o Senhor fizer. O Senhor e a sua família ficarão inocentes. Então o rei disse: Se alguém ameaçar você, traga-o aqui, e ele nunca mais a incomodará. Senhor, disse ela, por favor, ore ao Senhor seu Deus, para que os meus parentes que planejam vingar a morte do meu filho não cometam um crime maior ainda, matando o meu outro filho. Davi disse: Eu juro pelo Senhor do Deus vivo, que ninguém tocará no seu filho. Senhor, disse a mulher, deixe-me dizer somente mais uma coisa. Está bem, respondeu ele. Por que o Senhor fez uma coisa tão errada com o povo de Deus? Perguntou ela. Ó rei, o Senhor não deixou que o seu filho voltasse do estrangeiro, assim como o que acabou de dizer condenou a si mesmo. Todos nós morreremos. Somos como a água derramada no chão, e não pode ser juntada de novo. Mesmo Deus não traz os mortos de volta à vida, mas o rei pode dar um jeito de trazer um homem de volta do estrangeiro. Ó rei, eu vim falar com o Senhor agora porque o povo me ameaçou. Aí eu pensei, vou falar com o rei, pois tenho a esperança de que ele atenda o meu pedido. Pensei que o Senhor me atenderia e me salvaria daquele que está tentando matar o meu filho e a mim, e que quer nos tirar da terra de Deus, que Deus deu ao seu povo. Eu, a sua criada, também pensei que a sua promessa me salvaria, pois o rei é como o anjo de Deus e sabe tudo. Que o Senhor nosso Deus esteja com o Senhor. Eu vou lhe fazer uma pergunta, respondeu o rei, e você vai me dizer toda a verdade. Pergunte o que quiser, Senhor, respondeu ela. Foi Joabe que pôs você nisto, não foi? Perguntou o rei. Ela respondeu: Digo por tudo que é sagrado que não há jeito de escapar da sua pergunta. Sim, foi o seu oficial Joabe quem me disse o que fazer e o que falar. Ele fez isso para resolver este caso. O Senhor é sábio, como o anjo de Deus, e sabe tudo o que acontece. Mais tarde, o rei disse a Joabe: Eu resolvi fazer o que você quer. Vá e traga de volta a jovem Absalão. Então Joabe se jogou no chão, em frente de Davi, em sinal de respeito, e disse: Deus o abençoe, ó rei. Agora eu sei que o Senhor está satisfeito comigo, pois atendeu o pedido que eu, seu criado, fiz. Então Joabe se levantou e foi à cidade de Jesur, e trouxe Absalão de volta para Jerusalém. No entanto, o rei deu ordem para Absalão não morar no palácio. Eu não quero vê-lo, disse ele. Aí Absalão foi morar na sua própria casa e não apareceu mais diante do rei. Em Israel, não havia ninguém tão famoso por sua beleza como Absalão. Ele era perfeito da cabeça aos pés. Tinha muito cabelo, e ele cortava uma vez por ano, quando ficava muito comprido e pesado. A sua cabeleira pesava mais de 2 quilos, de acordo com a medida real de pesos. Ele tinha 3 filhos e uma filha, chamada Tamar, que era muito bonita.
Absalão morou 2 anos em Jerusalém, sem ver o rei. Então mandou buscar Joabe para lhe pedir que fosse falar com o rei em favor dele. Mas Joabe não quis ir. Aí ele mandou buscá-lo de novo, mas Joabe recusou novamente. Então Absalão disse aos empregados: Olhem, o campo de Joabe é pegado ao meu, e nele há uma plantação de cevada. Vão lá e ponha fogo no campo dele. Então eles foram e puseram fogo ao campo de Joabe. Aí Joabe foi para a casa de Absalão e perguntou: Por que os seus empregados puseram fogo no meu campo? E Absalão respondeu: Eu mandei chamar você. Quero que você vá dizer ao rei Davi o seguinte: Afinal de contas, por que foi que eu voltei de Jesur? Seria melhor ter ficado lá. E Absalão continuou: Eu quero falar com o rei. Se sou culpado, que ele mande me matar. Então Joabe foi conversar com o rei. Aí o rei mandou buscar Absalão. E este veio, ajoelhou-se e encostou o rosto no chão diante dele. E o rei o beijou. Terminamos por hoje.